Esse filme, ele acompanha um grupo de personagens ao longo daquele ano eleitoral, né, de 2022 e vai até, o 8 de janeiro de 2023. E é um grupo, assim, bem heterogêneo, que isso era uma coisa que eu queria desde o começo, assim, são pessoas que estão em lugares diferentes do Brasil e também estão em lugares diferentes no espectro político, assim, a posição tem gente dos 2 lados. E uma coisa que eu queria também desde o começo, que é assim, que esses personagens fossem principalmente anônimos, assim, é o cidadão comum, né, então, a gente está falando de política, mas é a política dentro de casa, no dia a dia, num período de muito medo, né, muita incerteza, ninguém sabia o que ia acontecer, ao mesmo tempo a gente sabia que acontecesse o que acontecesse seria muito decisivo, né, muito definidor. Então esse é o universo do filme. Aí os caras que estavam aqui em frente, aqui é Bolsonaro, porra! Aí eu virei e disse assim, aí, aqui é Lula. Eu comecei a achar difícil não falar disso, porque isso estava tomando conta de tudo. E, eu também tinha uma sensação, que eu acho que muita gente tinha, que era assim, parecia que a gente estava preso, assim, num eterno presente, sabe. Que você não conseguia prever o que vinha pela frente. Ao mesmo tempo, as notícias eram tão inacreditáveis que o escândalo de hoje fazia você esquecer o da semana passada e assim por diante. Então você não conseguia ter uma coerência, assim, um fio. E isso foi um negócio que também me motivou. Eu pensei: "Eu quero tentar olhar para isso fazendo um filme, até para viver isso de outra maneira". Acho que um filme é sempre um ponto de vista, é um olhar, até por isso que a gente assina, né. Então, nesse caso, assim, era o filme estava sempre claramente no lugar de onde eu estava olhando, mas eu tinha uma curiosidade genuína de tentar ter um diálogo com quem estava do outro lado, né. E ao mesmo tempo, o filme tem personagens dos 2 lados, mas não tem uma contabilidade assim, tem tantos bolsonaristas, tantos que votaram no Lula, não, porque não é um filme sobre um lado e outro lado, sabe, é um filme sobre o Brasil. Tava todo mundo naquele Brasil ali de muito medo, é sobre isso. Presidente do Brasil divulgou o resultado oficial. A democracia está de volta no Brasil. Você sabe, é interessante esse filme, porque como ele fala de um momento muito preciso, assim, um momento chave, eu acho que quanto mais o tempo vai passando e a gente vai aprendendo coisas sobre esse momento e olhando, de outras maneiras para esse momento, com mais informação, mais camadas o filme vai ganhando, entendeu? Ele vai ficando mais complexo, mais rico. Eu percebo isso. Então, por exemplo, a gente está lançando ele agora num momento onde tudo isso está pegando fogo, né? A gente vê que aquilo ali, o 8 de janeiro e tal, nada daquilo passou, foi embora. Então a relação com o filme fica ainda mais viva, sabe. Eu tenho um projeto até, um desejo de fazer um documentário nas eleições do ano que vem, mas é completamente diferente desse, assim. Esse documentário, Sal da Pátria, eu considero assim, eu fiz e isso eu não vou fazer de novo, foi uma coisa dificílima, sabe. Eu acho que isso foi talvez a coisa mais difícil que eu já fiz, um projeto muito grande, com muitas camadas, muito complexo e que o tempo todo tinha que ficar repensando um jeito de fazer, sabe. Eu agora eu tenho vontade, não sei se eu vou conseguir, mas eu tenho vontade de fazer um filme durante as próximas eleições,
quase o oposto desse, assim, mergulhada num lugar, num personagem, sabe. Tenho esse desejo. Eu acho que os artistas se sentiram muito convocados, assim, a processar isso de alguma maneira, entendeu. Mas isso é bem diferente de você usar o cinema ou qualquer outra forma de arte de um jeito militante, que aí eu acho que é outra coisa. Eu acho que a arte não pode ser instrumentalizada, entendeu. Eu acho que é um olhar, são olhares, são, eh, pesquisas de linguagem, são perguntas muito mais do que respostas, né. Alguém fez um cálculo secreto, enganou um país inteiro de 200 milhões de pessoas. Eu não sei que país que eu vivo ou que você está vivendo. Quando eu comecei, era muito pior. Eu acho que já melhorou bastante. Eu vejo as equipes, assim, já tem muito mais diversidade, entendeu. Quando eu comecei, e eu era bem nova, então tinha 2 problemas, eu era mulher e eu era bem nova. Eu me lembro de chegar, assim, no set, olhar e todo mundo era homem e todo mundo era mais velho que eu. Pensar assim: "Meu Deus, como é que eu vou fazer essas pessoas fazerem o que eu quero?", entendeu. Como é que eu vou dirigir? E também lembro de muito cedo pensar assim: "Eu vou ter que conseguir fazer o que eu quero, sem virar outra pessoa", entendeu. Falando desse jeito que eu falo, porque tinha às vezes eu via uma outra mulher tentando falar grosso, assim, tentar fingir que era homem, sabe, para conseguir. Eu falei: "Não, eu não posso entrar nessa, eu tenho que ser eu". Que fui fazendo assim, porque, queria muito, mas eu também fui desenvolvendo uns reflexos, assim, para me proteger. Por exemplo, durante muito tempo, eu sabia tudo de técnica, entendeu? Eu sabia fotografar, eu sabia montar, eu sabia porque era o único jeito de eu ter certeza que eu ia conseguir fazer, que a pessoa ia fazer o que eu estava pedindo, sabe? Coisas assim. Aí isso foi, mudando, né, e foi melhorando. É claro que ainda tem muito caminho pela frente para ser realmente igual, mas eu já sinto uma melhora muito grande, assim, uma evolução, né, nessa questão. O que faz você fazer um filme e não outro? E por que você resolve fazer isso? E eu acho que para mim fazer cinema é muito mais do que um trabalho, sabe? É um lugar no mundo, assim, é existencial. É onde eu tô, é o meu lugarzinho, é de onde eu vejo, são as ferramentas que eu tenho para ir avançando, entendeu? E eu acho que cada um tem que achar esse seu lugar, assim, porque isso é que te garante que você vai conseguir, seguir avançando, porque é difícil, tem muita incerteza. Eu, quando comecei o cinema, tinha acabado, depois renasceu, depois acabou, depois, né, então a gente vai aprendendo a navegar, assim, esse mar revolto, e eu acho que o que a gente tem é são essas pequenas certezas, assim, você faz aquilo porque se você não fizer, você vai ficar tão infeliz. Então, cada filme é um pouco uma paixão, assim, uma febre.